Despertar. Estou aqui com essa palavra do despertar e talvez esse manter vivo, né? Desse desperto, desse que alguém disse, desse momento presente. Eu acho que é disso que talvez seja uma das minhas ânsias, né? Desse encontro, e do que eu tenho tido mais vontade de compartilhar, e o que me incomoda ao mesmo tempo do morno, do recorrente não pensado, dessa vida automática que vou colocando aqui, que eu acho ela perigosa, é da gente ver a vida passar, né? Eu acho que a finitude sempre nos convida a mostrar isso, de que de repente a vida passa, de repente ela foi, e de repente eu não fiz muitas coisas que eu tinha vontade e continuei fazendo algumas que eu não queria. E essa questão, não porque a vida é curta, que a gente tem que aproveitar, não só isso, mas que a gente seja muito presente e desperto a cada momento que a gente vive, né? Que a gente não faça mais coisas protocolares. Não estou dizendo que o protocolo ele é ruim, e eu acho que ele organiza muitas coisas, sim, mas que a gente não seja só protocolo nessa vida, que a gente possa ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de vontade, e que a gente também possa sim seguir a nossa rotina, mas por que não com sorriso, por que não com abraço, por que não ressignificando aquilo que a gente faz, até para deixar... Por que a gente está junto mesmo? Porque nós somos sócios. Mas por que a gente está junto mesmo? Não, porque nós somos amigos. Sim, mas o que essa amizade significa para você e o que essa amizade significa para mim? O que essa relação significa para mim e para você? O que eu tenho feito por essa relação? Que essa provocação eu já fiz de outros jeitos em outros momentos, e a pergunta sempre começa comigo. O que eu tenho feito por essas quartas-feiras? Eu tenho ficado mais desperto e mais vivo e com mais vontade quando eu venho aqui, ou a minha energia ela vai diminuindo? O meu interesse ele vai diminuindo? O que faz eu estar mais vivo nessa relação aqui às quartas-feiras e na sociedade que eu estou, comercial, afetiva, e nas parcerias com quem eu estou, e às vezes ter a honestidade de falar, olha, foi bacana, a ideia era legal, mas eu acho que hoje não está mais funcionando para mim. E para você? E eu posso ouvir a intenção do outro e dizer, olha, foi muito bacana, continuo gostando de você, podemos fazer outras coisas, mas nesse momento eu prefiro que a gente continue em outro lugar. Como amigos, mas não mais como parceiros. Ou como amigos, mas talvez não mais nos encontrando a cada mês para falar as mesmas coisas e beber as mesmas coisas, e a gente com a sensação de que a gente não sai do lugar, fica só na nostalgia, que não é ruim, mas talvez não seja mais o que eu busco naquele momento. Eu não preciso romper a amizade, eu posso ressignificar os encontros. Eu posso às vezes ter que romper uma sociedade, e às vezes eu posso só dizer assim, olha, para mim não está bacana, eu quero diferente, isso me incomoda. E também correr o risco sempre que eu me exponho de ouvir que para o outro talvez isso também incomode, também possa não fazer mais sentido, e pode ser que ele também queira ressignificar questões com você. E a pergunta para mim antes é, eu estou disposto a só querer que o outro mude, ou eu estou disposto, e estou abrindo aqui meu kimono, para que ele também possa mudar algo em mim? Que ele também possa falar coisas que eu não preciso necessariamente responder, mas eu posso ouvir, considerar, e por que não, se fizer sentido para mim, e se continuar fazendo sentido aquela relação para mim, que se eu digo para o outro que eu quero que para mim também aquilo faça sentido, e que para os dois aquilo comece então a falar, ok, então quem sabe a gente começa agora a levar essa relação para um outro patamar. Olá, bem-vindos a mais um encontro, às quartas-feiras pela manhã, e hoje com o tema das ressignificações. Como é que a gente pode, muitas vezes, ressignificar aquilo que faz sentido para nós, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente vive, e como é que isso pode nos trazer uma sensação de liberdade, muitas vezes, de abrir espaço para um novo, e é essa temática que eu quero trazer para vocês hoje. Primeiro agradecendo aos que acompanham aqui ao vivo logo pela manhã e contribuem com as suas falas, questões, participações aqui ao vivo, e também para aquelas pessoas que assistem depois esses vídeos. Hoje é o nosso 16º encontro, completam então 4 meses dessa iniciativa aqui, que começou ali em julho desse ano. E eu queria fazer a seguinte pergunta para todos vocês. Por que é que nos encontramos aqui às quartas-feiras pela manhã?
qual que é o motivo desses encontros, qual que é a vocação desses encontros. E aqui eu quero compartilhar algo que é usual, que eu costumo fazer na minha vida e recomendo aos meus alunos, às pessoas que estão ao redor. De tempos em tempos, eu faço, e quem me acompanha há mais tempo sabe disso, eu faço a seguinte pergunta: por que é que estamos juntos? Por que é que continuamos esse curso? Por que é que continuamos esses encontros? Por que é que continuamos essas relações, essas sociedades? Por que é que continuamos essas parcerias, esses contratos que nós temos? E este questionamento todo, ele sempre começa de uma maneira íntima, que eu acho que esse é o ponto importante. A gente está falando hoje de ressignificações, e o ressignificar que eu estou dizendo aqui é como é que a gente pode perguntar, primeiro para nós mesmos, primeiro numa pergunta íntima, por que é que estamos aqui e qual que é o motivo de estar aqui às quartas-feiras pela manhã. E isso eu queria que vocês contribuíssem, quem está aqui ao vivo, o que faz vocês estarem aqui, né? O que vocês buscam daqui. E claro que eu faço a pergunta íntima primeiro do porquê é que eu estou aqui às quartas-feiras, né, pela manhã. E muitas vezes eu faço isso, né, nas relações, como eu já estava dizendo aqui, é uma prática. Eu começo me perguntando o que aquelas relações com quem eu convivo, de amizade, profissionais, de parcerias, o que elas têm feito de colaboradores, de pares, né? O que elas têm feito para mim e o que eu tenho feito por elas. É um processo de auto-investigação, de auto-estudo, e que então, para me trazer a consciência de novo, porque aquilo que eu sempre falo aqui, o cuidado de não ficar numa relação morna, o cuidado para não ficar numa relação viciada, a atenção para que a gente não tenha aquela normalidade perigosa de tornar o nosso próprio dia a dia menos vivo, a gente coloca em risco, porque toda vez que a gente ressignifica, que eu coloco a pergunta para um cliente: por que é que estamos juntos? Por que é que repactuaríamos o nosso trabalho? Eu posso ter as minhas razões, mas é importante ouvir as razões do outro, e muitas vezes nesse encontro chegamos à conclusão de que não faz mais sentido a gente caminhar junto, ou do mesmo jeito, ou no mesmo ritmo, e o mesmo vale para todas as relações. Às vezes a gente faz a mesma conversa e ela pode parecer antipática no primeiro momento, quando eu então falo com um grupo de amigos: olha, esses encontros não estão sendo bons para mim. E nisso eu posso me afastar, eu posso lembrar que a mudança começa em mim. Eu não estou querendo ali mudar o grupo, mas eu estou querendo, primeiro momento, me respeitar. Se aquilo não está sendo mais nutritivo para mim, se aquilo não está sendo mais tão bom para mim, se não está sendo mais bom para mim, por que eu continuo? Então, às vezes eu tenho outros motivos, eu tenho responsabilidades, eu tenho uma questão talvez moral ou de contribuição que eu acho importante estar naquela relação, às vezes não. Às vezes também pode ser por uma necessidade. Eu preciso reconhecer, eu estou nessa relação por uma necessidade afetiva, necessidade econômica, necessidade de status, necessidade de reconhecimento. Agora, quando eu sei por que eu estou, quando eu repactuo comigo mesmo por que é que eu estou nessa relação, nessa parceria, nessa sociedade, eu então tenho a liberdade de falar: bom, quero continuar ou não, e por quê? E quando eu apresento isso, depois de apresentar para mim, eu posso já chegar à conclusão de que eu não quero continuar. E todas as nossas decisões, como já sabemos, as escolhas, têm suas consequências. Então, para quem chegou agora, eu deixo a pergunta para vocês, e gostaria de vocês escrevendo aqui no chat: por que é que estamos aqui às quartas-feiras de manhã? E por que vocês estão aqui? Por que vocês participam? Por que vocês conectam aqui às 7h30 da manhã, às quartas-feiras? O que faz vocês estarem aqui? Quero trazer um pouco do que faz e fez e pode continuar fazendo sentido eu estar aqui quando a gente completa hoje 4 meses desses encontros semanais, às quartas-feiras pela manhã. Eu estou convidando a gente a ressignificar. Estamos nos aproximando do final do nosso ano humano aqui, né? De acabar o ano de 2021. Esse ano que começou com tantas expectativas e foi muito diferente para grande parte das pessoas do que se esperava quando ele começou. Então, o que é que a gente traz, né? O que eu quero para o ano que vem? O que eu vou esperar? O que eu quero deixar? Aquela frase muito comum, né? O que eu deixo ir? O que eu fico? E o que eu começo de coisas novas? Para a gente, então, nesse repactuar, pensar: bom, bacana,
quero continuar aqui, quero continuar aquelas relações, aquela não faz mais tanto sentido, talvez ela não me nutra mais. E pode ser que eu, nessa reflexão, ao expor ao outro e perguntar ao meu sócio, ao meu parceiro, ao meu colaborador, ao meu cliente, por que é que estamos juntos, talvez ele diga, pois é, não sei por que estamos juntos. E aí a gente também, de novo, como eu estava dizendo, correu o risco de uma ruptura, correu o risco de uma ressignificação, correu o risco da gente talvez colocar um oxigênio naquela relação que, de novo, se algo sai, é porque então talvez abra-se algo novo que pode me dar ansiedade e angústia no primeiro momento, mas pode abrir um espaço novo para ambos. E nem sempre, toda finalização tem um reinício também, né? E o Sérgio compartilha aqui uma frase, é o pasto que segura o gado e não a cerca. Muito bom, Sérgio. Ou seja, se aquele pasto ele continua assim interpretei que deve ter muito mais interpretações do que eu estou lendo aqui, a razão, né, pela qual a gente está, se esse pasto ele continua nutritivo, talvez seja por isso que ali a gente fique, né? Ou seja, se ele é fresco, se ele continua bom, se ele continua nos trazendo coisas interessantes, né? A Vanessa coloca aqui, por que a gente continua nessas quartas-feiras, foi a minha provocação, porque aprendemos muito com você, que bom, obrigado, Vanessa. E ela continua aqui, eu e meu marido assistimos e nos sentimos pessoas melhores assistindo você. O Sérgio coloca essa frase, para aprender e sentir e ficar presente com a presença e adquirir cada vez mais conhecimentos para servir a dor para as pessoas, ok. A Eliana coloca aqui também, porque estimo e gosto de ouvir de forma leve e transmitir seus conhecimentos, ótimo, obrigado, Eliane. E nos ajuda a refletir sobre os aspectos que normalmente a gente não pensa, né? E aí, a gente sempre faz planos para o ano seguinte. Claro que eu estou me antecipando aqui, estamos ainda no início de novembro, mas eu sempre gosto de me perguntar o que a gente planejou, o que a gente está fazendo agora e como é que eu ressignifico isso, porque muitas vezes a gente faz muitos planos para fora, muitos planos no campo do ideal e talvez poucas revisitas para aquilo que já acontece na minha vida nos dias atuais, aquilo que talvez seja mais simples que eu faça hoje. Dessa pergunta, de novo, que ela vem íntima, e vou contar um pouco do que era a estimativa de ter aqui. Tinha algo, talvez da memória, algo que fosse de uma experiência muito boa do passado. Eu vou só dar um exemplo que vocês vão lembrar e depois eu vou contar o caso real, que é algo mais saudoso, né? Às vezes a gente teve uma experiência muito boa numa viagem, num hotel, numa pousada específica, num local, que aquilo foi muito incrível. E às vezes a gente comete o grande erro da gente querer voltar nesse lugar para ter aquela mesma experiência, só que a gente esquece que eu não sou mais o mesmo, o tempo não é mais o mesmo, a constelação não é mais a mesma e não vai ser mais a mesma experiência. E grande parte das vezes, na minha experiência, nos relatos que eu escuto, quando a gente volta, a gente se decepciona. Poxa, não estava o mesmo sabor, não foi o mesmo atendimento, não tive os mesmos prazeres que aquele momento me deixou na memória. Mas olha que interessante, que um dos motivos que me fez estar aqui às quartas-feiras pela manhã foi uma época em que eu fiz um programa de rádio, um programa que era a Clínica com Fabiano Calil, onde eu fazia atendimentos ao vivo, na rádio Elas e Lucros, com a Mara Luque, com a Andréa Seff. A Andréa Seff é quem acompanhava no dia a dia ali, e era muito gostoso, né, o que a gente tinha, né, no dia a dia. A gente recebia as pessoas e aquilo era a Rosângela estava ali sempre produzindo e nos ajudando nessas trocas, e teve tantos encontros interessantes ali, e eu falava, poxa, né, agora que tal voltar isso, né? Não é mais o rádio, agora são as redes sociais, mas a gente voltar a ter essa troca, enfim. E foi muito gostoso a gente começar a ter as trocas, os atendimentos aqui. E, claro, tem também as decepções, as frustrações que fazem parte. Quando teve, então, o primeiro encontro onde não vieram pessoas para serem atendidas, eu falei, poxa, mas será que ainda... Não, daqui a pouco vai ganhar um movimento, agora a gente está completando 4 meses, e a gente tem tido cada vez menos atendimentos. Eu falei, bom, então não é mais atendimento ao vivo, mas eu ainda chamo de atendimento ao vivo. Eu queria atender as pessoas ao vivo ou eu queria falar, queria dar aqui, compartilhar as minhas ideias,
mas também não era para ser uma aula, era uma iniciativa nova, era uma vontade que talvez tenha partido de um saudosismo, de uma memória, de um programa de rádio ao vivo, e o ao vivo para mim é muito inspirador, muito melhor do que um gravado, assim sou, então por isso que as pessoas que acompanham aqui, eu sei que a menor parte de quem assiste que acompanha aqui ao vivo, me nutre muito quem está aqui ao vivo, porque isso para mim dá um calor diferente nas escritas de vocês, nas provocações que vocês fazem aqui, nas respostas que vocês trazem, né, no compartilhar das experiências de vida de vocês, que fazem com que isso se torne para mim mais vivo, ao vivo, vivo. E acho que essa foi uma dos encontros que continuam sendo bons, é sempre muito gostoso e gratificante estar aqui. E aí aquela questão da rotina, da obrigação, do compromisso com quem está aqui, e a gente sempre tem a expectativa retorno. Então, a gente sente aquela pergunta, né, do outro lado, será que as pessoas estão sentindo o retorno daquilo que elas vieram procurar? Será que a gente consegue medir isso? Será que é pela audiência? Será que é pela quantidade de pessoas que te seguem? Será que é pela quantidade de pessoas que estão ao vivo? E são métricas novas, né, métricas diferentes, que eu nem tanto conheço, estou aprendendo bastante aqui nesse dia a dia, entendendo um pouco dessas redes, a forma da gente se comunicar. Então, um outro movimento que também motivou estar aqui tenho o hábito de falar mais para grupos, que são grupos então de alunos que selecionam, que a gente tem aqui um grupo, eu diria, grupos mais fechados, de repente eu também poder ter uma fala para grupos mais abertos, compartilhar essas ideias e deixar que elas pudessem fluir, tanto por aqui como no YouTube, no Spotify, no Anchor, para onde vai esse material depois, para que a gente pudesse então compartilhar de formas diferentes algumas ideias, né? E sabendo que nem todo mundo assiste aqui 1 hora de conversa, de fala, enfim, nos tempos atuais, às vezes fazemos encontros mais curtos, mas de alguma maneira a gente tem percebido que isso tem um público específico que assiste e aí é a nossa característica, né? Bom, se eu gosto de falar com mais tempo, eu quero falar com mais tempo, né? Se eu costumo dar aula de 4, 8, X horas, então eu quero mais horas para falar e menos fazer um vídeo de alguns segundos. Para compartilhar uma ideia, claro que eu posso fazer um convite, claro que eu posso fazer uma provocação num momento mais curto, mas isso que a gente coloca aqui, ou seja, para a gente, né, fazer com que esse movimento ele ande, que a gente consiga fazer com que essa troca ela aconteça, isso que é vocês escrevendo aqui, a Nil acaba de colocar, que ela coloca até despertador para lembrar da live, os conteúdos são disruptivos e bate muito com a forma que atende na terapia e análise corporal, e ela recomenda cegamente. Obrigado, Nil. E, bom, eu acho que esse é o ponto, né, que eu queria trazer, o quanto que essa troca ela é importante. Então, o que nos motiva, e eu estou falando hoje de ressignificações, como é que a gente ressignifica esse espaço, que a pergunta então íntima que eu me faço continua às quartas-feiras de manhã? E lembrando aquilo que eu sempre digo, que primeiro eu oriento para cá, para ser honesto comigo mesmo, e depois para o outro, está sendo nutritivo para mim? Está sendo gostoso para mim? Eu continuo motivado para acordar às quartas-feiras de manhã, para estar aqui, compartilhar alguma coisa, alguma ideia? Me faltam ideias, me dá um branco, é uma obrigação? Ou é gostoso, eu espero chegar aquele momento para poder falar e trocar e compartilhar, não importa onde eu esteja? Bom, então a energia continua viva. Mas será que faz sentido para o público também isso? Mas começou com atendimento, não é mais atendimento, não acontece mais atendimento. E ainda assim a gente deve continuar? Poxa, talvez continue. E aqui eu tenho que tomar cuidado com o ego, né? Quando a Andrea fala continue, né? Para não falar assim, nossa, querem que eu continue, então eu continuo. Mas a primeira resposta, Andrea, que ela é muito bacana, é que se ela não passa pelo crivo daqui, aí muito cuidado para a gente ter o crivo só do outro lado, né? Eu acho que tem que ser muito honesto, porque muitas vezes, e quantas coisas que a gente não faz em função dos outros nos transgredindo. Então vamos supor, não é o caso, mas que eu tivesse, né, então aqui numa cena, sem vontade de continuar, achando um fardo estar aqui, estando aqui só por obrigação, e de repente alguém, como colocou aqui agora, né, a Andrea, e as pessoas, poxa, continua, está sendo sensacional, e etc e tal,
E aí ele falou assim, bom, então tá bom, eu não quero, mas já que os outros querem, aqui a gente tem um perigo, uma pegadinha, um cuidado, que eu sempre digo, e acredito muito nisso, que os encontros acontecem quando ambos querem. Isso vale para as relações afetivas, vale para as relações comerciais, vale para as relações de trabalho. Se ambos não querem, se ambos não têm vontade, por isso que os nossos contratos aqui de consultoria, de escola, de educação, sempre tem um gatilho de saída. Ambos podem sair. Se não está fazendo sentido, de alguma maneira, a gente interrompe, porque a gente acredita, e eu acredito particularmente aqui, que se dois não querem, a coisa não vai acontecer, o encontro não vai ser bom. Não estou falando que tem desafios no meio do caminho. E é muito bom separar o que é um momento, hoje eu acordei de mau humor, para uma recorrência. Não tenho mais energia para estar aqui às quartas-feiras, são coisas muito diferentes. Então, se eu continuo com energia, mas teve um dia, um período, uma semana que eu não estou muito bem por alguma razão, eu tenho que diferenciar isso, e aí o autoconhecimento, essa autopercepção ela é fundamental para eu diferenciar se eu não quero mais uma relação com alguém ou se aquele dia, aquela semana, aquele momento eu estou vivendo um momento desafiador e eu preciso separar isso para não fazer rupturas que eu me arrependa depois. Não promover mudanças que talvez depois eu me arrependa. Mas então, vai fazendo sentido para mim, eu continuo com energia. Claro que eu não vou mais chamar de atendimento, porque não é mais atendimento, então essa é uma primeira mudança que a gente pretende inaugurar hoje, no nosso 16º encontro, um bate-papo, até se vocês tiverem sugestão de nome para esse quadro, para isso que a gente faz, para esse encontro, que a gente então possa repactuar isso para não chamar mais de atendimento ao vivo, porque não é mais atendimento ao vivo, mas uma troca, um bate-papo, um encontro onde a gente sim tem trocas aqui entre nós, mas não é necessariamente um atendimento ao vivo, o que não diz que não possa acontecer um atendimento, mas não é mais o que está acontecendo. E aí também para mim vai sendo diferente, porque eu vou me preparando de um outro jeito para estar aqui. Eu gosto daquilo que novo, o gostoso para mim do ao vivo é que eu não sei o que chega de caso, e aí para mim isso também me motiva a ir para um lugar que me interessa, que me excita, ou seja, eu vou atuar com aquilo que eu não sei o que vem, não sei qual é a provocação que vem, mas a gente tem outras medidas desse preparo, né, que não é um preparar, uma fala muito longa, mas é ter um insight de questões que estão mais acaloradas, vivenciando aqui, ou aqui, ou aqui, no fazer, né, no pensar, sentir, ou nesse agir, no que vai ressoando de reflexões, e aí eu trago para compartilhar aquilo que talvez para alguns seja disruptivo, para outros reflexivo, para outros um pasto ainda nutritivo e que faça sentido, está ali, né? Em que então, que não seja cerca, né, Sérgio? Então eu agradeço muito que a gente olhe para esse espaço, não um lugar que assim eu tenho que, mas que é bom estar. Imagino que não à toa, ou às 7h30 da manhã, esse para mim, eu brincava com a Adriana que já vai ser meu primeiro teste da vontade, porque quem estiver aqui às 7h30 da manhã, porque de fato estava com vontade de estar aqui, não é porque eu estava sem querer passando e coloquei um play, porque né, isso pode acontecer para quem assista no outro momento, e de novo, tudo certo, sei que a maior parte aqui escuta, assiste isso depois, mas quem está aqui ao vivo, que tem essa troca, é porque está com vontade de estar aqui de alguma maneira, porque tem algum sentido para estar aqui, e agradeço por vocês terem compartilhado, mas continuo, então, pedindo uma dica de tema para o quadro, esse é um ponto interessante para a gente colocar, e um outro, né, que eu queria trazer, essa verdade ela é boa, né, Nil? Que o que eu gosto é que é a verdade nua e crua, né? Por mim o pasto tá bom nesse momento, que bom. Café com Calil, pode ser boa, porque eu estava tomando meu café da manhã e alguns descrevem, né, que tomam café da manhã junto. Boa, trazer a xícara para cá para a gente trazer o Café com Calil. Eu gosto muito do quadro chama do programa chama Café Brasil, do Luciano Pires. Vou pedir a licença aqui para ele, para a gente usar o Café com Calil, pode ser uma ideia boa. Eu gostava dos atendimentos também, talvez ser aberto pode ser tudo, ou seja, né, mais possibilidades, né, ou seja, poder, né, híbrido, nessa questão que ela pode ser um atendimento, pode ser uma troca. A questão só para mim, e claro que é um pouco do planejamento, aqui estão na frente de um planejador, de alguma maneira,
eu saber se vai ter um atendimento, que sempre era uma surpresa você ter um atendimento, e também me preparar para uma fala de algum modo, né? Algumas ideias para a gente refletir, para não ficar aquela espera, será que vem alguém, será que não vem alguém? E isso era diferente, né? Quando eu pensava então no programa de rádio, que a Rosângela já preparava que mais de uma pessoa viesse para ser atendida, então isso já acontecia, já tinha umas perguntas que chegavam, não sabia necessariamente quais eram, mas era sempre muito bom, e a gente sempre tinha esse material acontecendo. Mas acho que isso, ter um preparo e que a gente possa ter a surpresa de alguém querendo participar, vai ser muito bom. Bela dica. O Fábio coloca aqui, sempre há um café ao meu lado assistindo, isso também é bom. Estava pensando se podia ter atendimento ainda, o que queria ajuda na relação com o dinheiro. Claro, os atendimentos estão aqui. O Cauê, bem-vindo. A Adriana aqui coloca, despertar com Calil. Eu gosto mais de despertar do que com café. O café pode ser um meio de despertar, e aí eu acho que despertar, e eu sei que esse despertar da Adriana traz outras nuances aqui, dessa psicanalista, planejadora, acolhedora aqui, que esse despertar talvez esse nos acordar, né? Acho que isso, por hora, meu voto está para despertar com Calil. É momento de refletir, estar consciente, pensar melhor em assuntos simples, mais complexos, né? Da gente ficar mais acordado nessa vida. Eu acho que isso é um ponto bastante interessante. Eu gostei, Adriana, obrigado pela dica aqui. Despertar, estou aqui com essa palavra despertar, e talvez esse manter vivo, né? Desse desperto, desse que alguém disse, desse momento presente. Eu acho que é disso que talvez seja uma das minhas ânsias, né, desse encontro, e do que eu tenho tido mais vontade de compartilhar, e o que me incomoda ao mesmo tempo do morno, do recorrente não pensado, dessa vida automática que vou colocando aqui, que eu acho ela perigosa, é da gente ver a vida passar, né? Eu acho que a finitude sempre nos convida a mostrar isso, de que de repente a vida passa, de repente ela foi, e de repente eu não fiz muitas coisas que eu tinha vontade e continuei fazendo algumas que eu não queria. E essa questão, não porque a vida é curta, que a gente tem que aproveitar, não só isso, mas que a gente seja muito presente e desperto a cada momento que a gente vive, né? Que a gente não faça mais coisas protocolares. Não estou dizendo que o protocolo ele é ruim, e eu acho que ele organiza muitas coisas, sim, mas que a gente não seja só protocolo nessa vida, que a gente possa ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de vontade, e que a gente também possa sim seguir a nossa rotina, mas por que não com sorriso, por que não com abraço, por que não ressignificando aquilo que a gente faz, até para deixar, por que a gente está junto mesmo? Porque nós somos sócios. Mas por que a gente está junto mesmo? Não, porque nós somos amigos, sim, mas o que essa amizade significa para você e o que essa amizade significa para mim? O que essa relação significa para mim e para você? O que eu tenho feito por essa relação? Que essa provocação eu já fiz de outros jeitos em outros momentos, e a pergunta sempre começa comigo. O que eu tenho feito por essas quartas-feiras? Eu tenho ficado mais desperto e mais vivo e com mais vontade quando eu venho aqui, ou a minha energia ela vai diminuindo? O meu interesse ele vai diminuindo? O que faz eu estar mais vivo nessa relação aqui às quartas-feiras e na sociedade que eu estou, comercial ou afetiva, e nas parcerias com quem eu estou, e às vezes ter a honestidade de falar, olha, foi bacana, a ideia era legal, mas eu acho que hoje não está mais funcionando para mim e para você. E eu posso ouvir a intenção do outro e dizer, olha, foi muito bacana, continuo gostando de você, podemos fazer outras coisas, mas nesse momento eu prefiro que a gente continue em outro lugar. Como amigos, mas não mais como parceiros, ou como amigos, mas talvez não mais nos encontrando a cada mês para falar as mesmas coisas e beber as mesmas coisas, e a gente com a sensação de que a gente não sai do lugar, fica só na nostalgia, que não é ruim, mas talvez não seja mais o que eu busco naquele momento. Eu não preciso romper a amizade, eu posso ressignificar os encontros. Eu posso às vezes ter que romper uma sociedade, e às vezes eu posso só dizer assim, olha, para mim não está bacana. Eu quero diferente, isso me incomoda. E também correr o risco sempre que eu me exponho de ouvir que para o outro talvez isso também incomode, também possa não fazer mais sentido, e pode ser que ele também queira ressignificar questões com você. E a pergunta para mim antes é, eu estou disposto a só querer que o outro mude, ou eu estou disposto, e estou abrindo aqui meu kimono, para que ele também possa mudar algo em mim? Que ele também possa falar coisas que eu não preciso necessariamente responder, mas eu posso ouvir, considerar
E por que não, se fizer sentido para mim, e se continuar fazendo sentido aquela relação para mim, que se eu digo para o outro que eu quero que para mim também aquilo faça sentido, e que para os dois aquilo comece então a falar, ok, então quem sabe a gente começa agora a levar essa relação para um outro patamar. Um outro patamar novo, mais fresco, mais oxigenado, abrir a janela, sentir um pouco aquele frescor que também dá receio. Eu não sei o que tem lá fora, é um novo dia, é um novo momento que começa, mas que isso me dê mais vontade de continuar aqui nas quartas-feiras, que dê mais vontade, continue dando vontade para que vocês acordem cedo e estejam aqui e que possa fazer sentido alguém que vai assistir aqui depois, falar assim, deixa eu lá assistir o Despertar com Khalil, porque isso tem feito sentido, tem me levado à reflexão, ou tem só me angustiado, não sei o que tem gerado para cada um, mas que a gente possa então ressignificar os nossos encontros. Esse convite de novo, cuidado para as atitudes para fora, comece com as atitudes para dentro, não tenha pressa, cada um tem seu ritmo. Às vezes eu preciso de muito tempo para digerir algumas questões e outras eu falo assim, nossa, não faz mais sentido. E outras eu falo, acho que faz. E às vezes eu continuo. E às vezes, lembra que a gente vai aprendendo em círculos de espiral, né, Vanessa? E às vezes eu repito, e eu repito, e eu repito, e eu repito, até uma hora que eu aprendo. E que a gente possa ter paciência e gentileza com a gente mesmo. Aprender, mudar, a nova posição dói, exige da gente, exige muita energia fazer diferente, mudar. Essa franqueza também pode nos machucar. Essa franqueza para o outro passa por uma franqueza comigo que às vezes eu não estou com vontade de ser verdadeiro comigo. E será que eu posso respeitar isso? Talvez eu ainda não esteja pronto. Pode ser que eu alimente só a minha carência, mas às vezes a carência para mim é isso que eu estou precisando agora, um colo, um cafuné, um carinho e tudo bem. Ah, mas ela é tóxica para você essa relação. Ela é tóxica, mas ela me dá um colo e eu quero ficar. E olha que honesto isso. Às vezes eu sei o pedaço que é tóxico, eu sei que me machuca, mas também me dá algo. Nada é só de um jeito, nada é só bonito, nada é só bom. Tem sempre os dois lados, a luz e sombra, né? Então que a gente possa, ressignificando isso, reconhecer também aquilo que eu preciso, aquilo que eu posso abrir mão, é aquilo que eu já consigo fazer um movimento e dar um passo. E, de novo, para algumas coisas vão ser mais simples, para outras vão ser mais complexas, mas que a cada pergunta para mim mesmo, a cada silêncio e escuta que eu faço comigo mesmo, e a cada coragem, ato de agir com o coração que eu possa fazer legitimamente com o outro, depois de fazer isso comigo mesmo, a gente possa abrindo um espaço de verdade, esse espaço de despertar para nós todos, e que a gente possa, de novo, trazendo esse frescor para as nossas relações. Então, agradeço a vocês que estiveram aqui. Eu estou também menos rígido com o tempo, isso está sendo ótimo para mim, eu preciso dizer, que faz com que a gente eu possa me despedir de vocês. E hoje, por acaso, eu estou sem relógio aqui, eu nem sei quanto tempo está, mas eu também estou ficando menos preso a 1 hora de live e podendo ficar menos tempo ou mais tempo. Às vezes no perfil Lacaniano foi um dos grandes leitores franceses ali do Freud, que quando ele achava que tinha dado o tempo da sessão, ele encerrava, e às vezes eu estou me permitindo um quê lacaniano aqui, de quando eu achei que deu, que a mensagem foi, que está gostoso, eu encerro como esse momento, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui, nosso 16º encontro, repactuando para o nosso próximo, até a quarta-feira que vem, que a gente continue no Despertar com Khalil, e é isso aí. Boas ressignificações para vocês, boas perguntações, boas conversas, boas aberturas, bom novo, bom frescor para todos vocês e até quarta-feira que vem. Obrigado.